coisa a se fazer em caso de urgências de saúde é chamar o SAMU pelo número 192. Isso todo mundo praticamente já sabe, mas até a chegada da equipe especializada é possível amenizar o sofrimento ou mesmo salvar a vida de uma pessoa que está numa situação difícil. Veja aí como qualquer pessoa com o mínimo de treinamento pode aprender as manobras essenciais. A mãe de Walter relembra o susto que a família passou no mês passado. Eu tinha acabado de chegar da escola, estava trabalhando, e aí foi quando o meu sobrinho Pedro chegou correndo dizendo que o Davi tinha se engasgado. Eu saí louca correndo para lá. Quando eu chego, o meu sogro estava lá tentando desengasgar o Davi e não tinha tido um retorno, né? E eu peguei o Davi no braço, trouxe ele para casa. Aí foi quando o Walter Neto viu o Davi e disse que, como ele viu o desespero nosso, eu não estava tentando, não estava conseguindo. Foi quando ele disse: não, mamãe, eu consigo, eu posso tentar. Aí foi quando ele tentou e fez a manobra de Heimlich e conseguiu. O próprio Walter relembra como foi a ajuda. Fizemos então uma simulação, mas com outro primo dele. Quando a pessoa estiver engasgada, ligue para o SAMU 192. Enquanto o SAMU não chega, tem que fazer a manobra de Heimlich. Você bota a sua perna entre as pernas do paciente, o seu dedo mindinho no bico do paciente, fecha as mãos e faz movimentos de J para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Eu aprendi como se desengasgar, como saber se a pessoa está desmaiada, desacordada e como saber, assim, o AVC. O AVC. O que tem um AVC? É quando a pessoa está, assim, em momentos graves da vida. Walter ficou tão conhecido pela história que já chegou até a dar autógrafos na escola. O menino de 8 anos de idade é aluno do projeto SAMUzinho, um projeto voluntário realizado por 4 profissionais do SAMU a cada 15 dias em Teresina. A iniciativa conta hoje com mais de 100 alunos, entre 7 e 13 anos, e busca ensinar os pequenos o reconhecimento de situações de emergência. Importante que mesmo com uma pessoa em casa que tenha conhecimentos sobre primeiros socorros, o SAMU não pode ser esquecido e sempre deve ser acionado. Quanto mais a gente faz o bem, quanto mais a gente vai ter vida. Que coisa mais linda, que aprendeu tão direitinho. Nós estamos aqui com o diretor médico do SAMU, Dr. José Ivaldo. Que bacana. Primeiro, parabéns pelo projeto, que na prática já demonstra ter muita eficácia, viu, Dr. Ivaldo? É verdade, é verdade. A intenção é essa, é passar esses cuidados para as pessoas, para a população geral, iniciando pelos garotos, para passar essa noção para todos, né, de que todos podem realmente, em determinada circunstância, realizar alguns procedimentos que podem ser responsáveis pelo salvamento daquela situação. Bom, a gente teve a demonstração aí de uma técnica utilizada para o engasgo. A gente tem aqui 2 bonecos que servem de auxílio para os profissionais do SAMU fazer a demonstração. Eu queria que o Dr. Ivaldo fizesse a demonstração no bebê. A mesma técnica válida para uma criança de 7 anos ou até mesmo para um adulto funciona para um bebê. E aí eu só quero atentar, e o Dr. Ivaldo vai já explicar, porque muitas mães, quando o filho, o bebezinho, muitas vezes está engasgado, às vezes coloca o dedo na boca da criança para tentar tirar o objeto que está provocando o engasgo. Isso não deve ser feito, né? Não, de maneira nenhuma. Na verdade, esse procedimento, às vezes, empurra mais o corpo estranho e piora o engasgo, piora a obstrução, né? Então, não deve ser feito. Nas crianças pequenas, menores, como que a gente está, principalmente nas lactentes, aqueles menores de 1 ano, a técnica de Heimlich, que o garotinho lá demonstrou de maneira muito consistente, né? É um pouco diferente para as crianças pequenas, né? Para as crianças menores. Então, ela consiste também em se tentar desobstruir aquele corpo estranho, que pode ser um pequeno objeto. Lembrar a todos que devem sempre ter muito cuidado com esses pequenos objetos que podem ser levados à boca pelas crianças, para se tentar sempre evitar. No caso de engasgar com leite também? Pode sim, também, né? Inclusive dessas circunstâncias. Com as crianças menores, o ideal é que a gente, então, nós vamos pôr a criança no seu antebraço, no antebraço, com a cabeça levemente mais baixa do que o tronco, abrindo a boca com os dedos, e aqui a gente então vai proceder fazendo esse procedimento. 5
a gente dá 5 desses procedimentos nas costas, no dorso, até que a desobstrução possa acontecer. Se isso não acontece, a gente pode, então, virar a criança, novamente ainda com a cabeça levemente mais baixa do que o tronco. E aí a gente, com os dedos indicador e médio, a gente então tenta desobstruir fazendo uma manobra semelhante à que que a gente faz no adulto, pressionando para que a criança então faça, para que proceda a desobstrução. É uma força intermediária, tanto na palmadinha das costas quanto com os dedos. Não pode ser nem muito forte, também não pode ser também muito delicado, senão não provoca manobra. Perfeito, eu diria que consistente, né? Um procedimento consistente. Sem machucar, mas com eficácia. Não machuca, mas também não pode ser um leve toque, porque não vai desobstruir. E tentar manter a calma, né, doutor Evaldo? Com certeza. Porque nessa hora todo mundo fica desesperado. É difícil para o leigo manter a calma nessas circunstâncias. A criança vai começar, geralmente a criança, o adulto, ele vai começar a tossir, leva as mãos ao pescoço e logo depois começa a se anosar, ficar roxo e pode desmaiar. É a sequência da obstrução. Bom, a gente tem aqui um boneco maior, deixa eu pegar aqui para lhe auxiliar, e a gente pode demonstrar manobras, uma manobra que é muito comum, utilizada inclusive por equipes do SAMU, que é a de ressuscitação, digamos assim. Você tem um paciente ou uma pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória. Isso pode acontecer, gente. A gente está sujeito a tudo. O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar antes da equipe do SAMU chegar, doutor? Então, essa é uma situação realmente extremamente urgente, né? A reanimação, a reversão da parada cardiorrespiratória deve ser feita em até 10 minutos, porque senão, mesmo que feito, pode que haja sequelas para o paciente. E é importante de que antes que a equipe do SAMU chegue, que ocorra ainda algumas... para que implemente alguma situação para que isso possa amenizar o problema e aumentar a chance de, quando o SAMU chegar, poder reverter a parada cardiorrespiratória. Okay. Então, existe uma sequência realmente que deve ser ensinada, por isso que nós temos o projeto SAMUzinho, por isso que a gente está sempre tentando passar para a sociedade, porque realmente é necessário que as pessoas compreendam e entendam. Às vezes a gente... Pelo telefone, a gente tenta explicar como deve ser feito, mas se a pessoa não já fez ou não viu pessoalmente, talvez ela não consiga, fica bem mais difícil. Onde deve ser posicionadas as mãos, doutor Evaldo? Então, vamos lá. Numa circunstância em que você está diante de uma pessoa que sofreu uma parada cardiorrespiratória, o que você vai testar inicialmente é exatamente a responsividade dele. Então, se você chega, tem alguém desmaiado, caído, você vai checar a responsividade. Então, de maneira veemente, você deve chamar pela pessoa, se sabe o nome, pelo nome, se não, senhor, então você tenta de maneira veemente. Às vezes tem uma pessoa que está só dormindo mais profundamente, um alcoolizado, que pode estar acontecendo apenas isso. Uma vez que a pessoa não respondeu, você entende então que ele está inconsciente. E a partir daí o primeiro passo é ligar o 192. Sim. Liga para o 192, de preferência para uma outra pessoa, o ideal é que tenha mais de uma pessoa para atender. Então uma outra pessoa procura ligar para o 192, vai ligar, dá o endereço completo rapidamente e diz, olha, tem uma paciente com uma parada cardiorrespiratória, paciente que não está respondendo, é um desmaiado. Lembrar que, muitas vezes, a gente atende essa circunstância de desmaio, que, na verdade, não é um desmaio. As pessoas precisam ter um pouco de entendimento. Quem desmaia tem relaxamento muscular, não movimenta, então ele está olhos fechados. Então, essa é a circunstância. Muitas vezes, a gente chega no local e a pessoa não está exatamente desmaiada. Mas é melhor pecar por excesso sempre. Sim. Então, depois que você ligou para o SAMU, você vai, então, procurar saber se ele realmente está em parada cardiorrespiratória. Às vezes, pode ser uma pessoa que apenas teve diminuição da responsividade, ou por um AVC, como o garotinho falou, até mesmo a hipoglicemia no diabético pode levar a pessoa a ficar inconsciente. Nesse passo, só o fato de você abrir via aérea consiste em quê? Você puxar o queixo e hiperestender o pescoço. Quando você faz isso, puxa o queixo da pessoa inconsciente e hiperestende o pescoço, já vai liberar a via aérea, porque a pessoa inconsciente, ela obstrui a passagem de ar pela base da língua e o ar para de entrar. Quando você puxa a via aérea, isso já pode salvar uma pessoa. Sim. É muito simples. Bom, mas uma vez que você procura, então, o pulso das pessoas, o ideal é que procure no carotídeo, então na região do pescoço, por no máximo 10 segundos. Se você não consegue palpar o pescoço, ou não consegue palpar o pulso na região cervical, sim, então você considera que, de fato, ele está em parada cardiorrespiratória e vai implementar as manobras. A primeira consiste em quê?
compressão torácica. Antes a gente associava também a ventilação, mas para o leigo o ideal é que ele inicie compressão torácica. Em que consiste a compressão torácica? Consiste em você comprimir o tórax do doente por pelo menos 5 centímetros ou 1/3 da profundidade da caixa torácica. Isso para quê? Comprimindo a caixa torácica, comprime o coração e o coração manda um pouco de sangue, principalmente para a própria musculatura cardíaca e para o cérebro. Então, você inicia a compressão torácica na linha intermamilar, com as 2 mãos espalmadas. É importante que você deve usar o peso do corpo para que possa... Senão, você não vai comprimir. Você não comprime assim que você não consegue. Usando o peso do corpo, você vai, então, comprimir a caixa torácica. Quantas vezes? Essa é a manobra. Em torno de 100 por segundo. É relativamente frequente. Vai fazendo. Então, você vai contar e 1, e 2, e 1, e 2. Então, você começa a comprimir. Essa é a manobra que você vai provavelmente salvar uma vida se a nossa ambulância chegar a tempo. E lembrar que isso não reverte a parada cardiorrespiratória. Isso apenas mantém o coração em possibilidade de que haja isso. É um desfibrilador, um aparelho que vai chegar posteriormente, é que vai fazer a reversão. Bom, são algumas das técnicas, a gente poderia ter outras ainda aqui, se nosso tempo permitisse, com o Dr. José Ivaldo, que é o diretor médico do SAMU, mas tenho certeza que muito do que ele falou aqui você já conseguiu captar e o mais importante, 192 sempre em caso de urgência. Obrigada, Dr. Ivaldo, e parabéns pelo trabalho lá no SAMU, tá bom? Obrigado, Até a eu que próxima. agradeço a oportunidade.